O Memória de Marília está de volta já com o nosso convidado na tela, Luiz Eduardo Dias, e também na tela a nossa colega do Memória de Marília, Wilza Aurora Matos Teixeira. Este é o episódio 3 do Memória de Marília, sempre com o convidado, e cujo objetivo é resgatar a memória e as histórias da cidade símbolo de amor e liberdade, fundada em 4 de abril de 1929. Marília, de 92 anos, que tem os nascidos na cidade e os que abraçaram a cidade, como é o caso do Luiz Eduardo Dias. Ele nasceu em Lima, no Peru, chegou em Marília e a gente vai ouvir o depoimento dele, o relato dele sobre a cidade em que ele mora e, como arquiteto, o seu olhar sobre a cidade de Marília, os prédios, avenidas. Esse é um olhar bastante importante. Inicialmente vou cumprimentar a Ilza. Ilza, como vai? Tudo bem? Prazer mais uma vez em tê-la aqui no Memória de Marília. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Luiz. É um prazer meu. Estou muito feliz. Luiz é uma pessoa muito ativa em Marília, muito atuante. E a gente tem uma alegria muito grande de hoje recebê-lo, Luiz. Muito obrigada. Obrigado, Luiz. Obrigado a vocês, é um prazer enorme, é uma honra estar aqui, né? A Wilza é uma batalhadora aí de muito tempo aí pela memória, e quando a gente fala memória, a gente fala da cultura de Marília, da identidade de Marília, né? E a Wilza é essa pessoa que defende essa identidade marilhense, né? E você também, João. Então, parabéns para vocês, eu acho que é uma honra estar aqui, né? Eu inicialmente achei que a gente ia fazer um trabalho um pouco mais investigativo da memória coletiva, né, de falar um pouco da importância do patrimônio histórico, mas vocês resolveram falar um pouco... Também. Então, mas de qualquer forma, eu estou muito honrado de estar aqui, é um privilégio enorme estar aqui hoje. Muito bem. Então, a gente quer começar, Luiz Eduardo Dias, ouvindo um pouco da sua história. Onde você nasceu? Como você veio para Marília? Por onde você passou antes de chegar a Marília? Tá. Bom, eu nasci em Lima, no Peru, né? Meu pai tinha se formado no Brasil, em Curitiba. Minha mãe, ela estudava lá, ela fazia biologia, né? Eles se conheceram ali, foram morar no Peru, né? E eu nasci lá. Eu nasci e vim para cá com 3 anos de idade. Fomos inicialmente morar em Bauru, que é a terra da minha mãe, e meu pai fazia muitas estradas, ele percorria aí o Brasil inteiro, né, construindo estradas, abrindo caminhos, e nós íamos junto. Então, eu morei em um monte de lugar até os 9 anos de idade, quando a gente estabeleceu em São Paulo, né? Aí fiz escola lá, estudei no Colégio Rotariano, no Colégio Rio Branco, né? Por isso que o Rotary sempre fez parte da minha vida, né, nessa época. E depois eu ganhei uma bolsa, terminei o colegial na Austrália, fiz jornalismo, né, na PUC, depois entrei em arquitetura na USP, acabei não concluindo jornalismo, mas sempre foi uma área que eu gostei muito. Enquanto estava na faculdade, eu trabalhei desde o primeiro ano, sempre com planejamento, depois com habitação popular. Trabalhei bastante com movimento estudantil, essas coisas todas, né? E trabalhei na Polônia com restauro, né? Ganhei uma bolsa para lá também. Sempre gostei muito dessa área de restauro. Depois de formado, ainda trabalhei com restauro, fui arquiteto da restauração do Teatro São Pedro, ali na Barra Funda, né? E depois eu fui trabalhar no Japão, fiquei alguns anos lá, trabalhando com projetos grandes, né, de usinas de incineração e outras coisas, com planejamento urbano também. E aí eu cheguei no Brasil e isso foi em 94, 95, e aí comecei a trabalhar com telecomunicações e eu gostei dessa área. Não larguei totalmente, né, a arquitetura, o urbanismo, continuei atuando de diversas formas.
mas acabei me apaixonando por telecom, por tecnologia, e acabei tocando aqui em Marília, né, a TV a cabo, né, e eu fui diretor-geral da TV a cabo aqui de TVC, né, antigamente Marília, até a partir de 99, e no 2008 eu vendi para a NET, né, nós vendemos para a NET a operação. E desde então eu estou na Life, né? Eu sou diretor de relacionamento, mercado, diretor comercial da Life. Então eu continuo com uma história aqui de Marília e, em paralelo, sempre tentando contribuir, né, com o que eu melhor pude fazer aqui pela cidade, né? E a minha pergunta é a seguinte: o que te levou a ficar em Marília, caminhando você para 20 anos residindo na cidade, depois de ter passado por tantos países? O que te prendeu na cidade de Marília? Boa pergunta. Eu acho que o que me prendeu na cidade de Marília foi foram as pessoas, né? Ou seja, eu acabei fazendo boas amizades, tive relacionamentos com vários grupos, porque a gente pode pensar assim, né? Se eu estou numa cidade, num lugar qualquer, eu posso estar no lugar para trabalhar, eu posso estar lá para garantir minha sobrevivência, para encontrar oportunidades de trabalho, de negócio e tal, mas eu também posso pensar na cidade enquanto locus de atuação, né? Enquanto lugar que eu posso ter a percepção de poder transformar realidades, né? Então, eu acho que o que me fez permanecer em Marília foi basicamente, lógico, né, o meu trabalho, né, porque eu gosto muito do meu trabalho, adoro o que eu faço, e é aqui, mas também a qualidade de relacionamentos, de acolhimento que a cidade tem, sabe, dessa qualidade hospitaleira e positiva que eu acho que Marília tem, sabe? Marília é uma cidade muito muito acolhedora, é uma cidade muito interessante, sabe? E tem muita gente interessante na cidade, né? Muita gente boa, muita gente, sabe, brilhante, muita gente com quem eu aprendo muito. Então, eu tô para aprender o tempo inteiro, tô aprendendo o tempo inteiro com Marília, né? E isso me deixa conectado à cidade, né? Hoje meus filhos já estão longe, já estão em São Paulo, né? Estão estudando lá. E mesmo assim eu tenho um vínculo com Marília muito forte, né? E pretendo continuar vinculado à cidade. Com né? certeza. A Ilza, que é a nossa colega, vai contar um pouquinho mais sobre como te conheceu e tirar as curiosidades sobre Marília com você. Ilza? A primeira experiência que tivemos em parceria, né, Luiz, foi a TV a cabo. Depois queria que você contasse um pouquinho, porque você criou um canal que foi fundamental naquele momento da cidade, né? Ali foi possível dar visibilidade, né, para questões da cidade, questões às vezes do cotidiano, das dificuldades das pessoas que não encontravam esse espaço, né? E também a parte cultural, as produções culturais e artísticas. Então, foi uma oportunidade para mim também, naquele momento, seu convite, né, de levar ao ar o programa Retrato Cultural, que acabou durando 2 anos, com 80 episódios, né, e foi muito importante, e até hoje, muitas pessoas que foram entrevistadas e que tiveram esse espaço reconhecem a importância, e foi graças a esse canal, esse caminho, né, que você estruturou, que você abriu dando oportunidade. E ampliando mais, né, o leque da atuação do Luiz, que ele escolheu Marília para a nossa sorte, né, eu sempre lembro isso, porque foi mesmo, essa ponte, né, que o Luiz faz entre as comunidades mais carentes, os grupos que precisam de um apoio e estão ali começando, e a forma de conseguir captar, né? Então, ele tem um trânsito muito bacana e fundamental nesses dois setores, né? Tanto ele
ele tem uma atuação na periferia, uma preocupação, e se envolve mesmo, né? Ele tem um comprometimento, e também com essa capacidade dele, essa formação brilhante, ele também tem um posicionamento nas decisões. Então, nessa votação de uma lei importante, tudo que diz respeito a planejamento urbano, que é elaborado ainda, está nascendo, o Luiz está lá participando, chamando as pessoas, e também isso é uma qualidade muito bacana, que você agrega, né? Então, isso é muito legal para conquistas coletivas, né? Uma pessoa uma liderança importantíssima. E queria que você contasse, então, um pouquinho dessa experiência, Luiz, como foi esse apoio que você sempre deu para o grupo de Taiko, no Canal 9, né? Agora a Felicidade, e tantos outros na Origem, né? Como presidente da Origem, sempre atuando também de uma forma assim, nunca batendo de frente, né? Sempre ele tem uma diplomacia também para conduzir, porque a cidade tem essa qualidade, né, que você citou, que a gente reconhece, também é agradável no sentido que tem as visões, os vales, a cidade tem, a gente adora aqui, então, né, mas tem também dificuldades, né, Luiz? Tem desafios, né? E às vezes os desafios são bem complexos que o próprio marilense acaba deixando de lado, né? Então você foi essa pessoa que às vezes acordou, né, para várias questões, muito muito importante. Ficou comprida, né, a pergunta, desculpa. Não, imagina. Bom, acho que dá para falar um pouquinho dessas coisas assim. Quando eu cheguei aqui, né, existia o que eu senti, né, que existia uma espécie de ânsia, né, de contar as suas próprias histórias, de lugar para as pessoas contarem as histórias, né. As mídias aqui estavam cooptadas por políticos, não existia um espaço livre, né, de comunicação. Os jornais também estavam comprometidos, né. Então não se publicava nada que não fosse, vamos dizer, uma história oficial, né. Então eu senti assim, poxa, tem uma coisa estranha aqui nessa cidade, isso não é normal, né. E eu fui participar desse Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, e eu assisti uma palestra do Fritjof Capra lá. E nessa mesma palestra estava Eduardo Galeano, foi uma coisa interessantíssima. E ele falou uma coisa assim, né, Fritjof Capra, falando que todo conhecimento, ele acontece numa esfera local, ele não acontece na grande mídia, ele acontece aqui, na nossa troca, entendeu? Quando a gente conversa, eu, né, você, o João, e a gente tem esse feedback das pessoas que a gente conhece, essa troca intensa, né, de opinião, de visão e tal, e a gente recebe aquilo, a gente processa de uma velocidade muito maior e muito mais interessante do que, às vezes, na grande mídia. Então, eu fiquei pensando muito nisso, né, na necessidade de você ter essa rede neural em Marília, assim, sabe, essa troca intensa. Então, nós reunimos diversas entidades, foram 23 entidades, e montamos o Canal 9, que foi uma coisa muito importante na época. Hoje a TV a cabo nem é tão relevante mais como mídia, né? Embora seja, na verdade, né? A mídia local é importantíssima, né? E graças ao Cassiano, né, a gente sempre tem que lembrar que nós tornamos esse canal realidade, está lá até hoje, né, firme e significativo para Marília, entre outras mídias. E, enfim, eu acho que foi um trabalho bem bacana, a gente tentou coordenar o máximo de projetos possíveis, né, e o seu projeto, né, Wilza, esse projeto de resgatar a memória de Marília, hoje você vê, tem muita gente ali que você entrevistou que não está mais entre nós, né, muita gente. Então, o que você fez ali tem um valor histórico, né, para a cidade incrível, né, e eu acho que Marília olha muito pouco para a sua própria história, né. E aí a gente pode entrar nas outras questões da memória.
Mas realmente, também quando eu cheguei, existiam 3 grupos ambientalistas dispersos, nós unimos tudo num só, fizemos a Associação Ambientalista, trabalhei bastante também na construção da Marília Transparente, da Matra, organizei uma entidade de inclusão, né, laboral, né, para deficientes, que foi a haste. Fui presidente de Rotary, né, um pessoal muito querido, né, do meu Rotary pioneiro. Acho que eu fiz algumas coisas na cidade, né, e hoje eu acho que essas experiências todas acabaram resultando em grande parte aí na estruturação do CODEM, né, que é o nosso Conselho de Desenvolvimento Estratégico de Marília, no qual estou na mesa diretora, né, sou secretário, e eu me sinto muito honrado e muito feliz de estar ali, sabe, com gente muito, muito maravilhosa, e quanto mais eu percorro esse caminho, mais eu fico impressionado com a qualidade das pessoas, a qualidade né, da inteligência, né, de Marília que nós temos. Então nós temos que coordenar essas inteligências, né, para a gente poder tornar Marília uma cidade melhor, né. Eu também fui candidato, né, em 2012, foi uma experiência maravilhosa também, né. Aprendi demais e fiz muitos amigos. Foi muito engraçado isso, que eu nunca imaginei que ia fazer tantos amigos fazendo política, mas fiz, né, e eu acho que isso também foi uma experiência bacana. Enfim, a gente tenta pegar o que tem de melhor, né, e viver o que tem de melhor, né, viver esse lado, né, e Marília realmente é uma cidade que dá muitas oportunidades, né. Luiz Eduardo, como arquiteto, qual é o olhar que você tem sobre Marília, construção, casas, edifícios, avenidas e praças? Marília é uma cidade intraurbana, né? É uma cidade totalmente voltada para dentro, né? Marília é uma cidade desigual, é uma cidade injusta, é uma cidade que exclui, é uma cidade que não tem política de habitação inclusiva, né? Você tem hoje, só para vocês terem uma ideia, em torno de 3.000 famílias morando em favelas, em 20 favelas. Você tem hoje, eu estava dando uma olhada num dado, só para vocês terem uma ideia, nós temos aí milhares de famílias, assim, em torno de quase 6.000 famílias vivendo com menos de meio salário mínimo. Então, Marília tem isso. E, por outro lado, Marília é maravilhosa, né? Tem esses lugares lindos, tem pessoas incríveis, tem dezenas de instituições filantrópicas, gente que está trabalhando contra isso. Então, Marília é uma cidade de contrastes, como o Brasil é, né? E então a gente é bacana, porque a gente tem um desafio pela frente, né? Que é tornar Marília melhor para todos, não só para alguns, né? Aí, assim, eu fico pensando assim, mas por que eu vou querer fazer isso, né? Porque se não for bom para mim, como é que vai ser bom para mim de verdade, se também não for bom para, né, para todo mundo, né? Pô, é meio óbvio, né? Mas, enfim, é o tipo de coisa, olhar que a gente tem que olhar. Agora, a Marília está construída para dentro, ela não se relaciona bem com o seu entorno, que é um entorno maravilhoso, né, os seus vales. Marília, na década de 50, o Minhão, né, nosso querido líder lá no Cristo Rei, no grupo de escoteiros dele, eles levantaram mais de 160 cachoeiras. Essas cachoeiras estão aí, né? Marília tinha uma convivência com o meio ambiente muito maior. A gente tinha uma cachoeira até no centro da cidade, aqui onde está lá a rodoviária, né? A rodoviária antiga, na Santo Antônio. Ali é um retrato bem interessante, ou seja, a cachoeira morreu, o parque que tinha ali morreu, fizeram uma via que não leva a lugar nenhum, e mataram um pequeno vale ali, né, para a troco de nada, né, porque a rua que ia passar ali, a avenida que ia passar ali, ficou inviável. Então, assim, Marília tem muita coisa para fazer, tem muitas tarefas, sabe, para a gente olhar, e a gente tem que olhar.
Marília tem uma história muito bacana de arquitetura, né? Eu não sei se vocês... Acho que a gente cabe, né? Eu falo para o Wilson que cabe a gente resgatar a visão, né? De Marília dos anos 70, em que Marília tinha uma uniformidade, né, arquitetônica muito grande, uma homogeneidade muito bonita, né, que morreu, né. A gente se dá mal com o nosso patrimônio histórico, né, mas a gente tem, enfim, muita coisa aí para mostrar também, né? Tem empresas que estão se desenvolvendo, novos loteamentos, novos condomínios, nova coisa, uma cidade que não para também de crescer, né? E gerar emprego também, né? Então tem esse lado também, tem essas duas coisas bem interessantes e dinâmicas, né? Acontecendo ao mesmo tempo, né? E isso torna a cidade muito interessante, né? Dos dois lados. Então, Luiz, que interessante, é sempre uma aula, né, você falar para a gente. Uma coisa que você falou que pode ter uma relação também com a postura das construtoras hoje, né, que a Marília está vivendo um boom aí de construção, né, muitos prédios começando a serem erguidos, alguns em 2 meses ali na Marechal Deodoro levantaram um prédio em 2 meses, né, um prédio parece que bem sólido e tal, grande, alto. Então, essa relação que você citou, né, nessa visão sua bem interessante que o marilhense tem com o meio ambiente, né, com o entorno, mesmo nunca ter valorizado a vista que os vales têm, colocação de decks, colocação de tirolesa, tanta que a gente já falou bastante disso, né, que seriam atrativos turísticos e também uma forma de começar a olhar para a ecologia, para o meio ambiente, né? Então, isso também deveria ser acordar o cidadão, a população de Marília para isso, e reflete na postura que os empresários que são do setor da construção também têm, porque nenhum traz uma proposta, né, de ter eles, e sim olhar o meio ambiente como mercado, né, esse é o perigo, né. Então, vamos fazer na Avenida Cascata, né, empreendimento para que vocês tenham, quem mora aqui, né, no condomínio vai ter a vista para o vale e tal. Nesse sentido, sim, o empresário vai olhar essa questão do meio ambiente. E também, como você falou, do patrimônio cultural, né, da história. Então, falando em empresário da construção, não todos, mas é uma forma de sinalizar também para esse setor que é um ponto para ser pensado, né, para ser analisado, porque essa postura da cidade de Marília com relação ao meio ambiente, as cachoeiras, né, que você citou, e que você lutou tanto e luta, né, na origem, eu faço parte do grupo também, muito importante, é um grupo que o André também, Cibantos, tem à frente aí uma preocupação gigante, participando de todos os debates que vão surgindo também, não só do CODEM, que agora, por sorte, né, a gente tem tido um avanço muito importante, no sentido da origem, né, ter mapeado também, assim como o Minhão, as cachoeiras e constatar que estão poluídas, né, e que essas construções novas estão trazendo poluição também para as cachoeiras, porque precisa ter uma legislação ou ter uma consciência dos empresários, né, de quem está nesse setor de construção civil, né. Você vê alguma chance disso ser corrigido, Luiz? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ver o patrimônio natural como um patrimônio mesmo, né? Dar o devido valor. Ver, poxa, isso daqui é importante para a gente preservar ou não? Ou dane-se, ou vamos secar e vamos fazer prédio no lugar. Podemos decidir isso também. Não, para que cachoeira? Uma cachoeira é um problema, né? Cachoeira você tem que preservar toda uma área em torno, tem que preservar a captação de água, tem que deixar limpo, tem que proibir esgoto clandestino, tem que fazer uma série de coisas, dá trabalho.
Então, por que eu vou querer cachoeira? Vou matar, né? Acaba com elas, pronto. E trabalhão, aí eu posso fazer prédio, posso fazer rua. Agora não, vamos fazer, mas a gente não quer assim, a gente quer preservar. Bom, você vai preservar, não é só preservar a cachoeira, é preservar o entorno, preservar a mata, preservar as áreas de mananciais, respeitar, né, essa relação com o meio ambiente, criar corredores, né, para que a fauna possa fluir nesse corredor, né? A gente tem relatos de onça, né, em Marília, pô, coisa rara. Elas percorrem, né, de acordo com o pessoal do Atenas, né, um raio de 150 quilômetros, né, e elas chegam aqui, quer dizer, é um privilégio, né, ter esse tipo de vida, né, animal ainda presente na nossa região. Então, vamos preservar isso, vamos cuidar disso? Pô, eu acho que é né? Que lugar do mundo que tem uma mata tão linda, um lugar tão lindo? Eu morei em vários lugares, não é qualquer lugar que tem uma natureza tão exuberante, tão vasta, tão rica, né, quanto a nossa. Então, vamos preservar? Se for para preservar, nós temos que fazer isso aqui, isso, entendeu? A nossa postura na origem é de recuperar essas matas. Nossa postura é sim, né, de que as crianças tenham mais lugares para ir do que shopping, né? A nossa postura é que boa parte da depressão que ocorre nas cidades, inclusive em Marília, né, ocorre por falta de convivência com o meio ambiente, isso tem, né, estudos, a gente já sabe disso, né, os jovens não têm uma convivência adequada com o meio ambiente, não sabem, né, não tem lugar para ir. Então é inadmissível, no meio de um cenário tão incrível como o nosso, a gente ficar destruindo esse cenário e condenando as nossas crianças a playground de shopping. Não tem nada contra playground de shopping, eu acho divertido, mas eu queria que tivesse mais opções, né? Mas, assim, eu acho que a gente deveria ser mais inteligente nisso, sabe? Usar esse patrimônio a nosso favor, sabe? Ter um pouco mais de liberdade, sabe? De convivência, né? Com o nosso entorno, né? Eu acho que isso é possível, né? Eu acho que agora com as obras do esgoto, né, que estão sendo viabilizadas aí por a gestão do prefeito Daniel, eu vejo isso com muita positividade. Eu acho que é possível a gente começar a resgatar, né, esses córregos, esses riozinhos, essas áreas todas, mas falta muito, ainda tem muito, ainda faltam as interligações, tem muito esgoto clandestino, tem muita coisa que ocorre. As áreas de favelas não estão cobertas pela captação dessa nova rede de esgoto. Então tem muita coisa para se fazer, né? Muita coisa mesmo. Eu queria ouvir a sua opinião, Luiz, a respeito do tema preservação do patrimônio cultural. Temos que conviver com a chegada de novos prédios, novos condomínios, é uma verdade. É uma verdade porque há um apelo comercial, há um apelo da construção, isso não se pode fugir da realidade. Mas como conviver isso com a preservação de prédios históricos, de casas? A Igreja Santo Antônio é de 1925, 28. A Igreja São Bento também. Claro, ninguém está pensando aqui em acabar com esses dois prédios. Mas há notícias de Marília sobre a simplesmente demolição de casas lá dos tempos da fundação da cidade, 92 anos atrás. A minha pergunta é, como conviver com esses dois momentos da história? Pois é, né? É um bom debate isso, né? Porque o que acontece? Nós hoje temos essa visão, né, de que é importante o desenvolvimento urbano, é importante fazer prédio, gerar emprego, tal. Eu acho que é importante mesmo. Por outro lado,
qual que é a importância que a gente dá para a nossa memória, né? E aí a memória, ela é a memória onde é que ela está, né? Ela vai estar no museu, vai estar nos livros, vai estar no Facebook, ou também ela pode estar exposta e ela pode estar sendo vivida, né? Memória vivida é a memória do patrimônio histórico. Se eu quero viver uma memória, eu vou naquele prédio onde eu vejo onde eu vejo como que era no passado, eu vivo aquela situação do passado, eu aprendo com o passado, eu convivo com isso, eu dou valor a quem veio antes, né? A quem estava ali. Então, eu entendo que se eu preservo uma casa, eu estou preservando a memória daquilo que aconteceu para a gente poder estar aqui hoje, né? Então, isso é fundamental, né? Quer dizer, o patrimônio histórico, ele está nos contando uma história, ele está nos contando como que nós chegamos aqui hoje, né? Então, uma cidade que não tem patrimônio histórico é uma cidade que está meio flutuando, assim, né? Tá meio solta, assim, meio perdida, né? Porque, poxa, o que tinha antes aqui? O que acontecia aqui antes? Como foi que a cidade ela se desenvolveu? Quem é que pode me contar? A primeira coisa que as pessoas fazem quando elas chegam numa cidade nova, que elas não conhecem, é procurar o seu patrimônio histórico, né, ir nos lugares históricos, é isso que as pessoas têm para mostrar, olha, isso aqui era assim, isso aqui era assado, né, daqui a pouco a nossa prefeitura, por exemplo, ela vai ser considerada um edifício histórico também, ela já é praticamente, né, ela conta um pedaço da história do Brasil, porque é uma arquitetura premiada, apesar da gente não dar valor, a gente vê aquele prédio velho, aí quando a gente olha para a prefeitura, a gente olha o valor que se dá para a nossa história, né? Se dá sabe, a gente olha para a prefeitura e vê, puxa, é assim que a gente está tratando a nossa história, porque não tem restauro, não tem cuidado, a preocupação maior é se fazer coisas novas, não é a gente preservar aquilo que já está ali, entendeu? Aquilo que já foi constituído, né? Então, nisso eu sinto que a gente perde quando a gente não olha. Uma vez eu lembro que teve um debate no grupo, né? E alguém colocou assim, mas para que preservar esse galpão velho? Para que isso daqui, né? Eu fiquei pensando se respondia, eu resolvi não responder. Mas por que a gente preserva um galpão velho? Porque ele conta alguma coisa para a gente, porque ele pode ser restaurado, porque eu posso transformar ele num lugar, né, de convivência significativo, porque ele tem o peso da memória junto, né, e a qualidade da memória junto, né, e a gente tem lugares que podem ser preservados, né, que podem nos contar histórias, né, a estação ferroviária, a antiga estação de Lácio, a de Padre Nóbrega, elas nos contam coisas, elas são edifícios importantes, né, que nos contam como que Marília foi inventada, foi criada, como que ela surgiu e tudo mais. Então, é uma cidade sem memória, é uma cidade que também não sabe muito bem como fazer o seu futuro, né? Porque você precisa né, entender da onde você veio para saber para onde você vai, né? Essa a importância da memória, né? A gente vai para a Europa e a gente fica maravilhado, que coisa linda, pô, e a nossa própria história, né? Como que a gente cuida dela? É como se a gente não tivesse, como se a nossa história não fosse importante, mas ela é, né? Nós temos esse dever, sabe, de olhar, né, para o passado e olhar o passado como presente, né? Olhar as qualidades do presente, né? Eu vou lembrar o seguinte até, né? Você pegar algumas histórias, você citou agora um pouco do exemplo fora do Brasil, nos Estados Unidos, a casa onde morou o terceiro presidente americano, Thomas Jefferson, que foi um dos autores da Declaração da Independência Americana, está hoje preservada, 245 anos depois. A casa de John Adams, o segundo presidente americano,
no estado de Massachusetts, também está preservado, é um patrimônio histórico. A Casa Branca, onde fica o presidente, é uma construção de 230 anos atrás. Claro, ela vai estar sempre preservada porque lá mora o presidente. Mas eu só estou dando alguns exemplos para mostrar o quanto isso é rico de história, porque as pessoas vão lá conhecer. Olha, aqui morou o presidente americano, que foi o autor intelectual da Declaração da Independência Americana. Então, você precisa conhecer a sua história, você precisa conhecer o seu passado, porque isso permite você compreender a mecânica, permite que você compreender onde estávamos e para onde fomos. Então, lembro isso porque Exato. o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa no Memória de Marília, busca também um pouco fazer essa reflexão. Como foi Marília, o que passou, o que chegou agora, porque você conhecendo o passado, você vai entendendo um pouco mais. E, claro, isso também vale para o próprio Brasil. Então, queríamos agora a Ilza com a sua colocação também, Ilza. Então, com relação a esses prédios que Marília poderia preservar e abrigar, inclusive, um museu histórico, né, para que, como o Luiz falou, né, aquele prédio ele comunica, né, ele traz notícias daquele tempo, né, que Marília viveu e que vem dentro de um bojo, né, de uma história naquele momento, né, que eu também depois gostaria que o Luiz falasse também dessa parte da memória que Marília viveu, dos tempos da memória cultural, né, que foi do Clube de Cinema, tem até uma foto interessante que o Luiz mandou do Prêmio Curumim, lá no Cine Marília, né, então com o marilhense, como no grupo a gente sente um interesse, né, o grupo está com 16 mil e quase 17 mil participantes, as pessoas se manifestam bastante, principalmente as que já saíram daqui, né, e estão sempre atentas, né, a esses movimentos, né, olha, vai demolir e tal, então todo mundo fica atento, vem aqueles 400, 500 comentários, né, então a gente sente que tem uma preocupação. Porém, não tem um mecanismo que assegure essa preservação, né? Então, uma legislação, existe o CONDEFAT, né? Mas ele é uma questão estadual, exige que seja reportado que esse bem, um processo, né, encaminhado, tem que ser provocado, né? Esse Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico. E em Marília conseguimos o SENAC, né, aquele mural que tem ali no SENAC, que é maravilhoso, né, de pastilhas, ou a Torre do Matarazzo, que também está tombada, e o Casarão da Dom Pedro. Mas o problema também é que cria um impasse, né, Luiz? Porque esse tombamento, ele não vem com uma sequência de medidas de preservação, né? Ele fica só ali na questão, olha, não pode demolir, pode vender, pode negociar, contanto que quem vai comprar tem que preservar toda a fachada e tal. Então, assim, para a família, né, olhando do ponto de vista do espólio, né, que fica, existe também uma dificuldade gigante, porque eles acabam ficando com um imóvel que é um elefante branco, nem pode ser, a cidade pode utilizar como um museu, como um café, como alguma coisa, e também a própria família também não consegue, teria que fazer uma reforma, né, que ali tem problemas estruturais, e acabou ficando um imóvel. Nós fizemos até um projeto, a Comissão de Registro Histórico mandou para o Bradesco para ver se havia interesse em recuperar, fazer ali uma agência, ou um café, ou mesmo o Museu da Memória do Bradesco. Nós fizemos um memorial muito bem sustentado, muito bem fundamentado, encaminhamos ao presidente do Bradesco, na época era o seu Luiz Trabuco, que é marilhense, né? Mas eles declinaram. Seria uma despesa de uns 2 milhões e tal, e eles declinaram desse projeto. E precisaríamos também tentar outras possibilidades. Mas é um caso que eu citei, assim, por ser simbólico daquilo que existe como política pública, porém não se
não tem uma sequência, né, que assegure que esse imóvel realmente... Aí fica todo mundo torcendo para cair, ou como aconteceu como você falou, né, Luiz, o barracão aqui, que era do café, né, do Instituto do Café, que pegou fogo, né, e que era... Quem conhece a história sabe, né, o ferro ainda tinha vindo da Inglaterra, existia... E outro ponto também que a gente sempre fala, que acabou ficando perdido ali no meio do centro, como acontece, claro, em todas as cidades até do mundo, principalmente as brasileiras, que é a FEPASA, né, a estação de embarque ali do trem, a plataforma, que nós já tentamos vários projetos também, tentamos via Brasília, lá na comissão, no tempo do presidente era o Capacete, e gostaríamos de restaurar ali, conseguir que desocupassem a área, que funcionava fisioterapia, mas não tem como a gente sensibilizar, né, o poder público e sustentar em termos de, olha, vai ter essa despesa, como que é possível ser feita dentro de um planejamento, de um orçamento, para restaurar a área, transformar a área num espaço cultural, num museu mesmo, pode ser ferroviário ou um museu da cidade, e fazer ali espetáculos de chorinho, feiras de antiguidade, transformar um espaço de convivência, né, que, como o Luiz falou, tem tão poucos em Marília, né? Mas é complicado. Luiz, você acredita que o município teria alguma medida que daria para fazermos em função da preservação dessas áreas? Com certeza, né? Hoje, né, o tombamento ele aparece como uma punição para o proprietário, né? E isso é muito complicado, porque o cara tem um imóvel que, sei lá, era da família, ou ele comprou, é dele, e ele não pode fazer nada, porque... Mas, e ele também... E aí, existe uma dinâmica, né, comercial, né, que empurra, né, para um uso muitas vezes diferente daquele que foi o inicial do imóvel. Agora, por outro lado, você consegue é, você consegue preservar se você também der incentivos, né? E o que falta para Marília é um incentivo. Poxa, por que eu vou preservar um imóvel? Por exemplo, para ganhar uma isenção de IPTU, né? Como é o caso de Santos, né? Em Santos existe uma política que está conseguindo gradualmente, eles conseguiram conter a destruição do centro histórico, né? Que é um centro lindíssimo, né? Muito importante. E hoje já existe uma gradual recuperação dos prédios graças ao incentivo IPTU. E tem muito prédio vazio, muito prédio para se fazer ali, tombado. Então tem todo um desafio, né, do gestor e da cidade de revitalizar as zonas históricas. No caso de Marília, a gente tem poucos prédios, né, hoje com valor histórico real. Então a gente poderia sim ter uma lei de incentivo que funcione, sabe, para esses prédios. Por que não, né? Por que a gente tem que punir quem tem um prédio histórico? Não, a gente dá um incentivo, a gente dá uma, sabe, começa a se criar uma cultura, né, inclusive de projetos de restauro, né, que tem várias fontes, o próprio BNDES abriu uma linha de financiamento de restauro de bens culturais aí em abril, né? Então esses projetos sempre surgem, né? E aí a gente tem que ficar de olho e começar a dar o devido valor, né? No caso ali da estação rodoviária, da estação ferroviária, virou um negócio, né? Porque agora virou a estação, né? Virou que era para ser uma ocupação cultural, virou outra coisa. O camelódromo, né, continua daquele jeito, né? Então a cidade prefere fazer de conta que aquilo lá não existe, né? Quer dizer, eu estou precisando de um negocinho aqui, de uma luminária, sei lá, eu vou lá no camelódromo comprar um brinquedo. Peraí,
né? Essa é a nossa relação que a gente tem com o lugar, né? Quer dizer, então não tem muito cabimento, sabe, a forma como a gente lida com os espaços urbanos, né? Quanto diga-se mais do patrimônio histórico, né? E eu acho que isso é uma pena, porque nunca se incluiu em política pública, né, essa preocupação em Marília, né? Vamos falar sobre patrimônio histórico, vamos falar sobre a nossa história, né? Ela é importante ou não é, né? Então dá para fazer muita coisa. Eu faço o seguinte questionamento ainda também. Com o seu olhar de arquiteto, com o seu olhar diferenciado, se você tivesse nas mãos um projeto para adicionar algo diferente na cidade de Marília, em avenidas, prédios, que ideias você apresentaria? Você já pensou sobre esse assunto? Ah, sim, né? Até porque eu fui candidato a prefeito, né? Mas eu não sou candidato, não. Claro, a gente gostaria de revitalizar, né? Acho que é uma visão que a gente tem no Conselho de Habitação, na origem, né? Revitalizar áreas públicas com qualidade, né? Tá? Eu confio, né? Eu ainda acho que sou antigo, né? Mas eu confio na qualidade da democracia, eu confio na qualidade da participação pública, sabe? Eu confio na qualidade que você tem, que você consegue quando você conversa com muitas pessoas e constrói um denominador comum, né? Eu acho que, por exemplo, está se revitalizando ali, revitalizando não sei, mas fazendo projeto ali na Praça São Bento. Poxa, de boa, eu não sei direito o que vai ser feito ali, sabe? Parece que tirou a fonte e que eu acho que... Mas eu não sei o que vai ser colocado no lugar. Existia toda uma cultura, né, em torno da praça que não existe mais. A praça também, ela não tem árvores, não tem lugar para sentar, né? Não é uma praça de convivência, né? Se você vai em qualquer cidade aí, Vera Cruz, você tem uma praça onde as pessoas podem sentar, né? E ler um livro. Não dá para você fazer isso na praça, ou seja, o lugar público ele é visto com desconfiança, lugar de transeuntes aí, de mendigo e tudo mais. Então, se eu olho para o lugar com desconfiança, eu não vou ter bons resultados, né? Se eu olho o lugar desconfiando e eu vou fazer espaços para as pessoas não pararem ali, elas não vão parar ali, ninguém vai parar ali, nem o mendigo, nem ninguém. Se eu vejo o espaço público com os olhos de usuário, um lugar para criança, lugar para o idoso, lugar para os jovens, sabe? Eu construo esse lugar comum. Nós fizemos uma pesquisa, aliás, nós não fizemos, quem fez foi o pessoal do Rotaract na época, o Tiago Bispo fez. Eles fizeram uma pesquisa, nós apresentamos pelo Conselho para a Secretaria de Planejamento. Olha, sobre aquela Praça do Tiro de Guerra. Saiu um monte de ideias legais para revitalizar. Nós apresentamos, na época o secretário se comprometeu em fazer uma licitação até, e não foi feito. Bom, então se a gente começar a usar esses mecanismos que a gente tem, das mídias sociais, das mídias digitais, para perguntar para a população, para conversar com a população, sabe, para ter ideias, para construir programas, né, de melhoria da cidade, a gente vai muito longe, né? Nós estivemos aí, já vai completar 1 ano e meio que nós fomos para a Estônia, né, pelo um grupo aí que depois ajudou na formação do CODEM. O país mais digital do mundo é o que tem o governo mais digital do mundo, ou seja, é o país mais digitalizado do mundo, e lá tudo é feito, né, online, né? As pessoas estão sendo consultadas o tempo inteiro sobre assuntos cotidianos. Então, eu acredito muito na participação das pessoas, sabe, na consulta, na conversa, no diálogo qualificado, né, e não esse diálogo polarizado e reduzido que a gente está tendo aí no WhatsApp, né, sobre... Está todo mundo discutindo, faz 3 anos que a gente está discutindo
a campanha presidencial por ano que vem. Pô, entendeu? Vamos discutir a nossa cidade, vamos falar um pouco das nossas coisas. E eu me coloco nesse lugar também, eu também fico discutindo. Eu acho, mas não deveria, a gente deveria estar conversando sobre a nossa cidade, a gente deveria estar conversando sobre a nossa realidade aqui, aquilo que nos afeta, né? É isso que a gente deveria estar fazendo, mas a gente está sequestrado pela polarização das mídias sociais, né? E perdendo tempo. Eu ia dizer que o Luiz foi um candidato que a gente torceu muito, né? E sabia que seria o melhor. Ele se dedicou de corpo e alma, foi uma campanha linda, transparente, se envolveu com todos os setores da comunidade, com ideias que nunca ninguém tinha trazido. Então, esses debates que acontecem nas campanhas, eles são muito importantes, mesmo que não vença, mas traz um frescor, né, novos ventos, né, novos temas que os outros candidatos estão sempre batendo, né, naquelas questões que acho que vão trazer voto, né? E o Luiz não se importava tanto com isso, era mais na questão de realmente transformar a cidade e trazer conquistas coletivas, né, avanços sociais. E com relação à praça, Luiz, uma coisa importante também é que sempre o poder público, quando vai fazer um projeto, também chamar, né, para ouvir a origem, trazer o pessoal para conversar, para ver o que vai acontecer, já que vai mexer no meio ambiente. Ali, você falou uma coisa muito importante que ninguém observa, não tem árvores mesmo. E as árvores que foram colocadas são exóticas, né, que não são da nossa flora, né, e isso também é importante manter, né, que as árvores que forem replantadas sejam nativas, né, da nossa flora, que já existiam antes daqui, né, e nesse caso a praça a gente está aguardando, né, porque essa praça ela foi num momento da história de Marília, ela foi muito viva. A gente vê memória no grupo nosso, né? As pessoas relatam, tem fotografias, muitas fotografias, os chafariz, a fonte luminosa, o João Marcos deve lembrar, ela era sonora, né? Então, é uma coisa muito linda. Tinha uma arquitetura, ela era alinhada a uma arquitetura muito vanguarda para a época, né? Então foi muito lindo. Teve um momento ainda antes disso que o São Manuel Joaquim Pires fez fotos dessa praça e lembrava muito o Jardim de Versalhes, né? Uma praça exuberante, né? Chamava muita atenção. E isso a gente fica assim aguardando que retome um dia, né? E uma coisa também para a gente lembrar que eu acho muito importante registrar também é a memória cultural do Clube de Cinema, né, da nossa vocação para as artes, para a cultura, para a literatura, uma participação muito grande também da FAF, né, da filosofia, e de pessoas de Marília que se envolveram com a cultura da cidade. E lembrei com o João Marcos que você promoveu uma vez, Luiz, no Japanfest, um festival de cinema japonês, né? Então, essas iniciativas são muito bacanas, a gente lembra muita coisa, a gente sabe também da sua paixão pela cultura japonesa, né? Agora estão tendo os jogos, né, de Tóquio. Eu tive muita sorte, né? Eu fui muito bem acolhido, né, pela colônia aqui. De cara, eu conheci o Kenichi, né? E ele me apresentou para o Mário Ibarra, e graças ao apoio dele, né, e de outros, a gente conseguiu apoiar a turminha que estava fazendo o taiko, e eles criaram esse grupo maravilhoso que está aí até hoje, o Hibiki, né? A gente ajudou a criar, mas se não fosse o Mário, né, eu lembro que a gente assistiu esse show maravilhoso de um grupo chamado Adaiko Show, e aí acho que foi, não lembro se foram, acho que foram eles. E a gente saiu com essa vontade de montar um grupo, e quando a gente viu, tinha essa meninada toda lá, e eu cheguei, vamos montar um grupo? E aí eles falaram, vamos, e aí nós criamos esse grupo, e ele está aí
já faz quase 20 anos que o grupo está aí, ganhando o campeonato no Brasil todo. Eles apoiaram o Festival de Taiko, né, faz um mês e meio, mais ou menos, nacional, né, maravilhoso, e é uma arte milenar, né, e fora a seriedade, né, e a dedicação ali dos membros do Nikkei, né, tem muita gente bacana, e também eu e a minha esposa Miriam, a gente teve a oportunidade de dar aula de Kendo, né, durante um bom tempo lá, né, de espada, né, e então foi bem de espada japonesa, que é uma coisa que eu gosto muito. Então a gente teve oportunidades que Marília nos deu, sabe, e tentamos aproveitar. E lembrando também da época do Clube de Cinema, né, Luiz, a importância também da gente sempre promover, preservar essa memória, né? O Clube de Cinema hoje ele está parado porque está em pandemia, né? Mas ele tem um acervo riquíssimo, e as sessões com os filmes que tem fora do circuito, né, comercial, então são filmes que muitas vezes a gente não teria oportunidade de ver em outra plataforma, de outra forma, né? E o clube, talvez um projeto como esse que você falou, do BNDES ou de outro fomento, né? Que pudesse recuperar esse material, né? Porque é a história viva da cultura da cidade, né? É uma forma também de mostrar a vocação, né? E muito pode também inspirar outras pessoas que gostam de cinema, da arte, como foi o Rodrigo Grota, né? O Rodrigo Grota hoje ele tem na Globoplay, tem um seriado que ele produz com o grupo dele lá do Kinoarte, de Doutrina. É uma pessoa apaixonada por cinema e que começou o trabalho dele com cinema inspirado na história daqui, do seu Benedito André, lá do cinema, né? Então, também, ali também está se perdendo, né? A gente, infelizmente, pensa que se não houver uma intervenção de um projeto, porque tudo que depende de preservação tem custo alto, né? Eu trabalhou com preservação, restauro, todo material especializado, é todo um custo que é diferenciado mesmo, né? Então, papel arroz, tudo que vai usar é tudo diferente, principalmente fitas, que esse material de filmes, né, ele exige especialistas, né, teria que contratar e fazer um projeto bem estruturado. Mas é uma preocupação, né, Luiz? Mas é importante, né, a gente contar essas histórias, né, puxa, e contar elas de um jeito que todo mundo que todo mundo goste, né? Que sejam histórias legais, né? A gente tem história, o Rodrigo conta a história do Tetsuo Okamoto, ele conta histórias importantes aqui, né? Da colônia e outras histórias. A gente pensar que Marília já passou por tanta coisa, né? E a gente não sabe direito, né? Essas histórias que precisam ser contadas, né? Ainda, né? Então o patrimônio histórico ele faz parte disso tudo, sabe? Eu penso assim, né, que é possível, sabe, a gente conciliar a restauração com modernidade, que a modernidade e que a história faz parte dessa modernidade, uma modernidade ativa, uma modernidade dinâmica, uma modernidade que seja significativa, ela vai incluir o passado. Ela vai incluir esse respeito ao passado, vai incluir esse resgate, sabe? Ele vai incluir essas narrativas, ele vai incluir essas histórias. Uma modernidade que nos transforme, ela vai precisar do passado, né? E aí a gente pode muito bem, sabe, pensar em alternativas para isso, né? Lá em São Paulo, eu lembro que eu participei de um debate importante, né, eu morava, né, no bairro, da criação do shopping em Higienópolis, e umas coisas que surgiu era a preservação dos casarões em volta. Pô, mas eles vão ser demolidos, a construtora queria demolir, né?
E aí eles chegaram à conclusão que não precisava demolir, né? A cidade ela ajustou ali a legislação de um jeito que esses imóveis foram preservados, estão lá até hoje, do lado do shopping, e se transformaram em restaurantes, em centros culturais, lugares interessantes ali no entorno. Então tem jeitos, né? Salão de festa, tem jeitos de você integrar e dar novos usos, né, para esses espaços, sem prejuízo, né, da existência deles, né? Muito bem, muito bem. Nós já estamos aí com 61 minutos, 1 hora, 1 minuto de nosso bate-papo aqui no Memória de Marília. Já estamos aí nos encaminhando para o final e a gente inicialmente já vai agradecendo ao Luiz Eduardo Dias, nós ao lado da Ilza Aurora Matos Teixeira, nossa colega do Memória de Marília, para que a gente possa e agradecer pelo registro e pelos relatos e depoimentos do Luiz Eduardo Dias. Muito obrigado por ter aceito o convite, obrigado, viu? Memória de Marília, para poder participar desse bate-papo. Alguma coisa mais, Ilza? Queria agradecer ao Luiz pela disponibilidade e por toda a orientação que você deu. Foi uma aula muito bacana. A gente gostaria que você retornasse várias vezes e dar os parabéns também pela sua história e que juntos, né, como você disse, tem que promover isso, né, esse despertar, né, porque as pessoas possam, para fazer a transformação mesmo, né. Eu queria até fazer uma sugestão, Ilza. Nós sabe que nós estamos no meio da discussão da revisão do plano diretor, né, de Marília, e eu gostaria que a gente fizesse essa reflexão de como que o patrimônio histórico poderia estar sendo respeitado, né, dentro dessa nova legislação, sabe? Que a gente pudesse pensar, talvez, né, criar um grupo para discutir como criar incentivos para a preservação do patrimônio histórico dentro desse novo arcabouço legal que a gente está criando. Né? Só um convite para esse debate a mais. Né? É mesmo, tá e bom. Temos o professor Primo, né, que ele é do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico. É um grande cara, um grande amigo. Perfeito. Um grande amigo. Vamos ter que criar mecanismos reais, legais e fazer ações práticas aí para que seja bom para todos. Porque é uma gestão que tem, eu acredito que a gente tem acesso, né? Então, uma gestão que tem ferramenta agora, o CODEM, né? Muito obrigada, viu, Luiz? Obrigada mesmo. Gente, grande abraço, obrigado. Muito obrigado. Grande abraço, Luiz. De Marília vai encerrando esse nosso bate-papo e convidamos você a assistir outros episódios do Memória de Marília no canal do YouTube, também a fazer parte do grupo no Facebook, Memória de Marília, e a conhecer o perfil do Instagram, Memória de Marília. Até o nosso próximo encontro. Valeu. Um grande abraço. Tudo de bom. Muito obrigado, gente. Obrigada, viu?